O maior inimigo do ginásio é o sofá de casa. O fitness tem 34 anos, foi o primeiro ginásio que surgiu. Luanda havia 600 ginásios. Montei 87 ginásios e falo com propriedade. Eu tinha 10 funcionários para me fazerem isso. E mesmo assim não dava certo. Tirei os 10 funcionários e investi num robô. Andam atrás das zungueiras, mas não andam atrás de quem está na marginal. O grande problema é que as pessoas não têm essa sensibilidade. As pessoas que estão na marginal a dar treino, que cobram, não pagam luz, não pagam água, não pagam renda, não pagam impostos, e estão a administrar uma atividade, a fazer concorrência com o ginásio que paga água, luz, impostos, renda e salários. E ele não paga nada. 90% dos ginásios que existem em condomínios estão ilegais. Olá pessoal, hoje eu trago mais uma história icónica aqui para o canal. Vamos conhecer a história dos ginásios, né? Para vocês, academias em Angola. Eu estou mais para ouvir e aprender. Estou aqui com o Sr. António Nunes. Boa tarde, eu sou António Nunes, sou o proprietário do Fitness Club de Luanda. O primeiro ginásio. O primeiro ginásio que surgiu em Angola em outubro de 1992. Ok. E o que é que inspirou o Sr. Nunes a trazer essa ideia, né? Bom, isso é uma história um bocado longa. Eu na altura estudava engenharia em Portugal e frequentava um ginásio na cidade onde eu estudava. E durante muitos anos eu percorri várias cidades de Portugal com esse ginásio a fazermos campeonatos de futebol salão e de basquetebol. Certo. E fui conhecendo o mundo do fitness e fui falando com os proprietários dos ginásios com quem nós íamos jogar. E durante esse período eu verifiquei que havia em Portugal uma necessidade de haver uma empresa que fosse profissional em termos de fitness, porque aquilo que existia em Portugal eram ginásios pequenos e os equipamentos eram fabricados por três pessoas, portanto, que eram serralheiros, Certo. praticantes da modalidade, que se tinham dedicado a fabricar máquinas. E eu percebi que todos os ginásios que havia em Portugal, as máquinas eram desses três fabricantes, portanto, eram máquinas caseiras. Então, eu vi que havia aí uma necessidade de surgir uma empresa profissional e comecei a estudar um bocadito mais sobre a área de fitness que estava a iniciar na altura. Na altura nem era fitness, era fisioculturismo, Certo. conforme se chamava. E foi aí que eu senti necessidade de fazer um curso de formação. Fui fazer o curso à Espanha, Madrid. Estive a fazer o curso de professor de fisioculturismo. E depois comecei a investigar um bocadito o mercado profissional de fitness e cheguei à conclusão de que o país que na altura era mais desenvolvido em termos de fitness na Europa era a Itália. Então decidi ir à Itália para procurar por fábricas de equipamentos de musculação. E foi numa dessas feiras que eu fui à Itália que eu estive a falar com um fornecedor
estive a explicar qual era a minha ideia e qual era a minha visão para o mercado português, e surgiu uma pessoa que era na altura o delegado dos desportos de Milão, em que ouviu a conversa e depois perguntou se eu não estaria interessado em ter um sócio. Naquele dia ficamos apenas por aquela conversa, só que depois, no dia seguinte, voltamos a sentar. Eu convidei-o a ir a Lisboa para conhecer o mercado. 3 ou 4 dias depois, ele estava em Lisboa, esteve a dar uma volta comigo para conhecer a realidade do fisiculturismo em Portugal, e aí decidimos montar uma empresa em Portugal. Portanto, montamos a nossa empresa em Portugal, que era a Luma Sport, e foi a primeira empresa que em Portugal vendeu equipamentos de fitness. Isto foi em 1988. De 1988 a 1990 nós montamos 87 ginásios em Portugal. Montamos 87 ginásios em Portugal. Tínhamos uma empresa que era líder do mercado, ou seja, durante muitos anos nós fomos os únicos em Portugal, representávamos marcas italianas e marcas alemãs. E montamos o Centro de Alto Rendimento de Portugal, e foi na altura em que foi inaugurado o Centro de Alto Rendimento que o Secretário de Estado do Desporto de Portugal convidou todos os ministros dos desportos dos países africanos de língua portuguesa, onde estava também o ministro angolano, e então na inauguração ele disse: olha, quem montou tudo isso é a empresa de um conterrâneo teu, é angolano. E o ministro ficou curioso em saber quem era o angolano que estava por trás da empresa, e foi aí que tive o primeiro contacto com o ministro. Já não vinha a Angola há alguns anos, tive o contacto com o ministro e ele convidou-me a vir investir em Angola. Portanto, foi assim que surgiu a minha vida para Angola. Ele na altura convidou-me a vir cá, eu já não vinha cá há alguns anos. Vim cá passar um Natal, vim passar apenas uma semana, porque depois já tinha compromissos marcados no Brasil, porque estávamos a montar o Centro de Alto Rendimento do Rio de Janeiro. Correto. E então passei por Angola, fui muito bem recebido aqui pelo próprio Ministério. Estive a dar uma volta para perceber como é que funcionava o mercado do fitness. Verifiquei que não havia nada, havia 2 ginásios de quintal. Aqui mesmo aqui não, um ginásio era na Terra Nova, e que era o ginásio do Cotaquim. Será que ainda existe? Portanto, não sei se ainda existe, mas era um ginásio, porque eu soube, porque o tempo que eu cá estive ia lá treinar, e o outro ginásio era o ginásio da Epigel, é assim que se chama, que era o ginásio do Zé Lira. Ok, acho que temos para essas duas figuras. Pronto, mas eram 2 ginásios caseiros, certo. Portanto, 2 ginásios caseiros com as máquinas, não tinham máquinas, eram umas poleias inventadas, eram uns carris de caminho dos comboios, aquelas, portanto, que faziam de pesos, eram umas latas cheias de cimento, eram uns volantes de caminhão que ninguém sabia quanto é que aquilo pesava, e pronto, era a realidade. E então eu depois, no dia 28, fui para o Brasil, regressei a Lisboa em meados de janeiro,
e comecei a amadurecer a ideia de montar um ginásio em Luanda, um ginásio profissional. Em 1990 voltei a Angola para constituir a empresa. Depois o grande problema é que Angola naquela altura não tinha nada, não havia uma loja que vendesse materiais de construção, não havia absolutamente nada e não havia construção civil, portanto não havia edifícios novos para conseguir umas instalações, e então andei à procura e com mais alguns amigos de instalações, e foi-me indicada a primeira instalação onde montamos o fitness. Então, o fitness teve as suas operações, né? Em 2020, por aí, acabou por cessar, né? Vamos ser assim, podemos dizer, por causa do Covid, o que aconteceu com todos os outros, e de lá para cá o Sr. António decidiu fechar para dar uma nova cara. Não, nós fechamos em fevereiro de 2020. Okay. Por despacho presidencial, que encerrou tudo que era atividade de ginásios. Os ginásios praticamente fecharam em 2020. Eu, em fevereiro, março de 2020, ninguém tinha uma noção de quanto tempo ia durar o Covid. Todos nós no início pensámos que seria uma coisa de um mês e meio, que a coisa ficaria ultrapassada. Eu costumo ser um bocado crítico com relação às nossas políticas, porque não é aceitável que o fitness tem 34 anos, foi o primeiro ginásio que surgiu. 34 anos depois não existe legislação sobre o fitness em Angola. Não existe regulamentos, não existem regras, não existem nada. Tudo isso são propósitos que que estão dentro daquilo que é o meu pensamento com relação ao fitness, e que nós vamos conseguir pressionar o Ministério das Finanças, vamos conseguir, por intermédio do Ministério da Juventude e Desportos e do Ministério da Saúde, que eles consigam perceber que nós somos um investimento na pré-saúde. Certo. Para ver se conseguimos que, pelo menos, os nossos custos com impostos sejam diferentes dos custos. Isto não é uma coisa nova, é uma coisa que já foi feita em vários países. Certo. E outra coisa, né? Tendo a questão dos ginásios a operarem de forma normal e com todos esses custos operacionais reduzidos, acabamos por ter um impacto direto na sociedade, porque são estas pessoas que vão frequentar mais os hospitais por causa de problemas de saúde, ou seja, conseguimos substancialmente reduzir o número de intervenções que os próprios hospitais vão ter, os hospitais públicos. Então isso está tudo em cadeia. Sim, o grande problema não é esse. O grande problema é que as pessoas não têm essa sensibilidade. O grande problema é que as pessoas gostam de ver o imediato. O investimento na área de fitness é um investimento a longo prazo. Certo. Porque a longo prazo é que a própria pessoa que está a frequentar o ginásio é que vai começar a sentir que as dores que tinha já não tem. Mas isso leva o seu tempo. Certo. Se a pessoa todas as semanas tinha que tomar analgésicos, passa a tomar 2 ou 3 vezes por mês até deixar de tomar, mas isso é um processo que leva tempo. E tem que haver sensibilidade da parte das pessoas que decidem. Agora, há essa sensibilidade? Tenho algumas dúvidas. Certo. Esse é o problema. É uma questão, e ela acaba por ser transversal em muitas áreas, né? Muitas áreas que quando
às vezes as pessoas que estão na frente, muitas das vezes são pessoas técnicas, com uma capacidade técnica de olhar para números, mas o que falou da sensibilidade, da questão de colocarmos de nos colocarmos no lugar do outro, a empatia, né? São coisas que não tem como ensinar. Não se... O sucesso do fitness hoje, quando digo do fitness de uma maneira geral, foi uma coisa que foi conquistada palmo a palmo com o programa de ginástica para todos. Teve, porque entrava na casa de toda a gente todos os domingos e criou uma consciência diferente sobre o exercício físico. Os programas que nós fizemos em conjunto com a LAC, em que fazíamos maratonas de ginástica para todos com 3, 4 mil pessoas. Os programas que nós fizemos com o Miami Beach, ali na praia, onde montamos um ginásio de praia para as pessoas treinarem quando fossem à praia, incentivava as pessoas a procurar. Portanto, há um conjunto de ações que foram feitas ao longo dos 30 anos que nos levasse hoje a ter um mercado de fitness muito mais alargado e muito mais abrangente. A educação que o cliente tem que ter em ser obrigatório o uso de toalha, só entrar para a sala de musculação se tiver a toalha, só entrar com os tênis que são calçados dentro do ginásio, não vir com tênis da rua cheios de lama para entrar pelo ginásio. Portanto, tudo isso são princípios pessoais que interferem muito na qualidade do serviço que nós vamos prestar ao cliente. Portanto, e esse é o nosso principal desafio, mentalizar o cliente de que isto foi feito para ele e de que depende dele a manutenção disso. Ou seja, se eu tiver que gastar dinheiro com coisas que supostamente, se fossem cumpridos esses princípios, eu não precisava de gastar dinheiro, eu ia proporcionar ao cliente com certeza outros serviços com outro tipo de qualidade, porque iam sobrar os recursos para poder implementar. Com certeza, em vez de mudar as máquinas de 8 em 8, talvez de 5 em 5 eu pudesse mudar as máquinas. Mas pronto, esse é o nosso grande desafio. Um outro grande desafio é tu conseguires montar uma equipa com a qualidade que eu desejo. Isto é um desafio muito grande, porque eu sou extremamente exigente com relação à prestação de serviços, e aí eu sinto que tenho muita dificuldade em arranjar pessoas capazes de poder fazer aquilo que são os nossos propósitos. São dois desafios que são fundamentais para o sucesso da nossa atividade. Um terceiro desafio é que os serviços que nos são prestados por terceiros e dos quais nós não temos nenhum poder de alterá-los, nos sejam realmente prestados. Eu vou lhe dar um exemplo. Eu às vezes fico aqui 2 dias sem internet. O meu sistema funciona todo com internet. Se eu não tiver internet, nós temos um aplicativo para o telemóvel que vamos lançar para o fitness. Se não tiver internet, o aplicativo não funciona. Quer dizer que quando eu não tiver internet, o meu servidor, não tendo internet, não vai permitir que o meu cliente se conecte para poder marcar aulas, para poder ver a avaliação física dele, para poder ver o esquema de treino. Tudo isso temos um aplicativo. Portanto, isto é um serviço que nós não podemos fazer nada, porque não depende de nós. Quando nós fechamos o fitness em 2020,
nós vivíamos de cisternas de água, porque a EPAL não tinha capacidade de nos fornecer água diariamente. Nós gastávamos 2 milhões de kwanzas em água por mês. Isto é um serviço que eu não consigo alterar. Portanto, se a EPAL não consegue fornecer água, e portanto tudo isso são desafios que nós agora estamos a trabalhar, a reunir com a EPAL para ver se nos conseguem garantir uma constância no fornecimento de água. Felizmente, com a luz já conseguimos ter, raramente falta luz, mas o nosso gerador é um gerador de 330 kVA que consome 70 litros de combustível por hora. Se nós tivermos um dia sem luz, são 210 litros de combustível, a 30 kwanzas, a 30 kwanzas, a 300, é 300 kwanzas o litro. Está a ver qual é o valor que isso dá. Portanto, tudo isso são limitações que nós temos e são barreiras que nós encontramos no desenvolvimento da nossa atividade. Se tudo isso for satisfeito, eu acredito que nós vamos descolar novamente. Hoje, o espaço em que está localizado o fitness já é seu, já é do grupo Fitness, ou Não, ainda tem a renda para pagar? Ainda temos renda para pagar. Esta é mais uma dor de cabeça. Sim, ainda temos renda para pagar, embora tudo o que está construído aqui foi construído pelo fitness. Isso era um mercado. Isto era um terreno baldio de terra. Isto era um terreno de terra. O proprietário do terreno, aquilo que nos alugou foi o terreno. Só que já sabe como é que as coisas funcionam em Angola. Alugam-lhe o terreno e depois de verem os edifícios, as pessoas acham que o sítio está já está muito valorizado e que vale muito mais, só que a pessoa não meteu aqui um kwanza. É bem assim. Sei como é. Tudo isso são desafios que nós vamos enfrentar, porque os nossos principais desafios são esses, porque nós estamos habituados a trabalhar com a concorrência, portanto é uma coisa que não nos assusta. A concorrência até é saudável. Sim. Porque o mercado, pronto, Luanda não é uma cidade tão grande, mas tem uma densidade populacional enorme, né? Então eu acredito que existe espaço no mercado para tudo e todos, né? Tal como falou, existe a questão do posicionamento. Cada um de nós deve saber onde quer se enquadrar, se encaixar e definir se é aí ou se deve procurar um outro, né? Nós, por exemplo, o mercado brasileiro é o segundo maior mercado do mundo do fitness. É o mercado brasileiro. E ainda ontem eu estive a ler um estudo sobre o mercado brasileiro e no mercado brasileiro só 5% da população é que frequenta ginásios. 5%. Estamos a falar do segundo maior mercado do mundo. Nos Estados Unidos, que é o maior mercado do mundo, são 14%. 14 para 100 é uma marca. O maior inimigo do ginásio é o sofá de casa. O amigo do sedentarismo. Falam em 35 milhões de habitantes que Angola tem. Você tem 5 mil a frequentar ginásios. Se for achar a percentagem disso, é insignificante. Mas se você agarrar nos 35 milhões e for verificar, 40% vivem abaixo do limiar da pobreza. Estes 40% não contam, são pobres. São pobres que nem têm para comer. São 40% que não têm para comer. Você tem 27% desses, do que resta, 27% são pessoas
que sobrevivem, e tem a diferença, são pessoas que têm capacidade para poder frequentar o seu espaço. E quando for buscar o número já não fica tão pequeno assim, né? Exatamente. 14 milhões de kwanzas. O material, estamos a falar das bolas medicinais. Estamos a falar de o kit de... Estamos a falar de steps da Reebok, estamos a falar do conjunto de pump, estamos a falar dos trampolins, estamos a falar dos colchões, estamos a falar das caneleiras. Custou 14 milhões, ainda não está nem direitos, nem transporte. Ok, esse é só o custo do produto. Isto é o custo do material. Depois em cima disso tem 40%. 40%. Mais Portanto, IVA, mais estamos a falar em 20 milhões de kwanzas. Estamos a falar por uma sala de aeróbica. Uma sala de aeróbica. E o material que escolheu não é o topo de gama, é um material bom. Não, o top da área é o top. Top da área, ok. É o top. As steps são da Reebok. Não, acho que não há melhores que as steps da Reebok. O kit de pump é um kit alemão que é da MF, que é espetacular. Os trampolins são alemães também. São tudo marcas com quem eu já trabalhei muitos anos e que deu. Por exemplo, eu vejo que nos ginásios muitas das vezes as pessoas querem aula de spinning, aula de spinning, aula de spinning. Vocês têm noção do custo de uma boa bike de spinning? Uma bike de spinning custa 3 milhões e tal. 2.550 euros em Portugal. 2.550 euros. 2.550 vezes aproximadamente 3 milhões, não? 40%, pronto, custa 4 milhões de kwanzas a bicicleta. Uma bicicleta. Para você pôr 20 bicicletas são 80 milhões de kwanzas. É um preço de um Land Cruiser. Falando. VX ou sala de spinning? Vou desistir da ideia. Do VX? Yeah. Os custos são muito altos. São muito altos. E depois nós, por exemplo, uma desvantagem que temos, né, comparadamente aos países que têm os fabricantes, é a metodologia, a modalidade de pagamento. Ou seja, eu vou lhe dizer uma coisa. Ninguém em Portugal, eu montei 87 ginásios e falo com propriedade. Não há um ginásio em Portugal que lhe compre uma máquina pronto pagamento. Em Portugal, todos os ginásios são pagos em leasing. Ele fornece-lhe um conjunto de máquinas e você todos os meses paga uma prestação até as máquinas ficarem prontas, até ficarem pagas. É a modalidade de leasing. Para o nosso mercado, para eles, né, para o professor acaba por ficar inviável, né? A menos que, por exemplo, no caso de São António tem essa boa relação que foi criada durante anos e anos e anos. E talvez por isso consiga esta modalidade. Eu não consigo, eu tenho que pagar a pronto. Não, entendo, porque... Quando é para Angola, tem que pagar a pronto, porque ninguém acredita em Angola. Já nem depende de si. Ou seja, não depende de mim, depende do prestígio que o país tem. Angola tem uma quantidade enorme de dívidas com empresas portuguesas. Isso chega muito rapidamente lá. Tudo que é para vir para Angola, ou pagas antes de sair, ou a mercadoria não sai. Vai ver quem se inscreveu no dia anterior, vai ver quem não vem ao fitness há mais de 5 dias, vai ver quem tem pagamentos nos próximos 3 dias,
faz as listas todas, dispara os e-mails, dispara os SMS para esses clientes todos os dias. Não tem que estar a fazer isso manualmente, não tem que estar Isso é atrás do impossível. Manualmente funcionário. é impossível. Eu tinha 10 funcionários para me fazerem isso E mesmo assim não dava certo. e não dava certo. Tirei os 10 funcionários e investi num robô, que é o robô que nós temos a fazer isso. Temos um robô só para fazer isso. É um investimento que tem o seu preço, né? No início, mas que depois justifica. Exatamente. Não tem que estar, porque é que não mandou para isso, porque é que não mandou para aquilo. A expansão lançou uma notícia há uns tempos atrás que Luanda havia 600 ginásios. Isto baseado nos registros que existem? Não sei. Eu ainda não 600. consegui. 600 ginásios. Está no ginásio, está no jornal de expansão. Talvez baseado em inscrições no Ministério do Comércio ou coisa do género. Não sei, eu vou ter a oportunidade de perguntar a uma das pessoas do jornal de expansão, que é o Vitor Rosado. Vou ter a oportunidade de perguntar onde é que eles tiraram esses dados. São dados. A menos que tenham contado as boxes do CrossFit, e pilares. Mesmo com tudo isso, estamos a falar de 600. É muito. É muito. Muito. É mais que os restaurantes que Luanda tem. Luanda não tem 600 restaurantes. Mas se me dissessem 600 farmácias, até era mais fácil. Mas mesmo 600 farmácias não tem. Nem sei se chega a 100. E olha que temos farmácias a sério. 600 ginásios. Eu não sei onde eles tiraram os dados, mas são dados oficiais do jornal de expansão. Então o número de praticantes também deve estar lá em cima. Não sei. Não sei onde eles tiraram esses dados. Que estes dados às vezes acabam também por, de certa forma, atrapalhar, a interferir de forma direta ou indireta na definição de algumas políticas públicas. Eu não sei onde eles tiraram os dados. Gostaria de saber quem foi que lhes forneceu os dados, porque eu liguei para o presidente da Associação de Ginásios e perguntei-lhe e ele disse: esses gajos são malucos, nós nem de 50 ginásios registados não temos 50. Na associação, quantos temos hoje? Menos de 50. Eu já não falo com ele há 3 semanas, mas não chegava a 50. Quando eu estive à frente da comissão que esteve a negociar, eu fiz uma relação, os ginásios todos que existem em Angola, Sim. ginásios oficiais, que pagam imposto e que têm alvará. Certo. E na altura, aquela relação tinha, que acho que eram 67 ginásios. Não sei onde eles tiraram, o Big One também está fechado. Não sei onde eles tiraram esses dados. Eu há uns tempos atrás estive a dar uma volta pelos ginásios que eu conheço, e eram 46 ou 47. Não estou a meter os estudos, Sim. estudos. Estou a falar aquele ginásio já com uma estrutura mais ou menos. Mais ou menos. 600 ainda é um número assustador. Porque quando saímos de Luanda, acho que não sei se tem alguma cidade que tenha pelo menos 10. Não, né? A cidade que tem mais ginásios a seguir a Luanda, ou é Lubito ou é Benguela. O Ambo acho que só tem um. Lubango tinha 2 ou 3, um fechou, ficou com 2. Tens quantos? Não é? Orlando? Tu tens do Orlando? Orlando. Lumango eu só conheço 3 ginásios. 3, pois, tinha 3 ginásios. No Lubango. E pequenos. Tinha um que era região primeiro andar, que era um prédio, Sim. região primeiro andar, até cheguei a falar com a dona, que ela queria me vender o ginásio,
Só que pá, você vai para uma província, 20 mil kwanzas, as pessoas acham um ginásio caríssimo, 20 mil kwanzas. Sabes quanto é que custa hoje uma esteira? Está na ordem dos 2 milhões, não? Uma esteira, 4. 17 milhões de kwanzas. Está difícil a montagem, né? Falando bastante medalhas, ter fogo. Uma esteira hoje custa Mostra um, 17 monta um estúdio de soltar cordas, vai ficar mais barato. Vais precisar de 4 paredes, algumas cordas. Essa é a ideia do ginásio. Acho que essa é a ideia do ginásio. Não monta, encontra alguém que já tenha montado e depois trabalha com essa pessoa. O papel do Ministério da Juventude e Desportos seria em ter um órgão que credenciasse os profissionais para poder dar aulas. Se não tiver a cédula, não pode dar aulas no ginásio. E aí é o papel do Ministério da Juventude em checar se a pessoa tem ou não tem os requisitos necessários. Esse é o papel do Ministério da Juventude e Desportos. Ou seja, no Brasil nem sequer é o Ministério da Juventude e Desportos, é a própria associação é que emite a cédula profissional, e em Portugal a mesma coisa. Embora esta associação esteja dependente, esteja veiculada ao Ministério da Juventude e Desportos. Certo. Acaba por fazer um triângulo, né? Desporto, a educação, né? Porque os profissionais têm que ter a documentação que vem da educação para poder estar associado ao desporto e diretamente à questão da saúde, né? Exatamente. Portanto, isto não está determinado. Enquanto isto não for determinado, nós andamos aqui, cada ministério tenta puxar quer ser protagonista do ato no momento. Mas na altura de apoiar, cada um empurra para o outro. Pá, isto é com a juventude e desporto. Se fores ao Ministério do Comércio para tratar de qualquer assunto de apoio à atividade, vai logo dizer que isso é com o desporto. Mas para licenciar é ele. Porquê? Porque é ele que tu vais pagar a licença. As pessoas que estão na Marginal a dar treinos, que cobram, tem lá pessoas que cobram 30 mil kwanzas para dar treino. Não pagam luz, não pagam água, não pagam renda, não pagam impostos e estão a administrar uma atividade, a fazer concorrência com o ginásio que paga água, luz, impostos, renda e salários. E ele não paga nada. Não há regulamentação. Em que condições é que a pessoa pode estar na Marginal? Se você for à Marginal, ninguém tem licença daqueles que estão lá, e há pessoas que estão lá até equipamentos montaram, aulas de spinning e tudo, aulas de step, aulas de jump, não tem nem alvará. E você tem uma atividade legal e é toda hora incomodado. Aquilo que existe lá é o garimpo do exercício. Você não sabe se quem lá está tem condições ou não para poder dar, se tem conhecimentos ou não para poder dar, e as pessoas estão a exercer uma atividade, andam atrás das zungueiras, mas não andam atrás de quem está na Marginal. É uma situação extremamente complicada, né? Porque estamos a falar de vidas. E não estamos a falar só disso. Eu, quando falo, eu digo-lhe, 90% dos ginásios que existem em condomínios estão ilegais. E cobram. Nunca pagaram imposto. Não têm alvará. Os ginásios que estão nos hotéis é igual. Você vai a um hotel, paga 100 mil kwanzas por mês para poder treinar. E a grande maioria também não está regularizado. Não está regularizado.
Isso. Porque está a trabalhar a coberto do hotel. Não, isto é para hóspedes. Mentira, que a maior parte dos clientes não são os hóspedes. Isso é aí a concorrência fica mesmo bem mais complicada. É desleal. Coisas que é difícil até explicar, quanto mais entender, né? O problema é que quanto mais legal tu estás, mais fiscalizado tu és. Será esse o motivo de muitas entidades, ou muitas empresas preferirem não estar tão legalizadas? Provavelmente. Eu vou lhe dizer, nós durante a pandemia tivemos fechados, mas temos conhecimento de ginásios que nunca fecharam. Sempre funcionaram. Agora, E fomos orientados, na altura, a dizer assim, se os fiscais aparecer dá uma gasosa, mas eu não trabalho com gasosas. E então neguei-me a abrir o ginásio, eu e alguns que se negaram. Só que é difícil manter uma estrutura como o fitness 6 anos fechada, porque nós temos aqui um custo fixo. sim. Em quantos o número de colaboradores estimados do fitness? Nós já chegamos a ter 70 colaboradores no fitness. Vamos dizer aí 70 famílias. Já chegamos a ter 70. Depois, à medida que eu fui automatizando serviços, fui diminuindo os nossos efetivos. Quando nós fechamos, nós tínhamos trabalhadores diretos nossos, tínhamos 27 diretos e depois tínhamos mais 11 trabalhadores indiretos. Limpeza, segurança, manutenções. Quando o Ministério dizia que o ginásio, para poder funcionar durante a pandemia, tinha que ter um afastamento de 12 metros quadrados entre clientes, permitia que na marginal tivessem 1 metro de distanciamento. Ou 2 metros, ok? Uhum. E nos ginásios eram 12 metros. Se você tivesse uma sala com 50 metros quadrados, só podia ter 4 alunos. Sim. E então, pronto, esta é a nossa realidade atual.